Nesse episódio, quero abordar sobre os benefícios do consumo moderado de cerveja, porém, alertando também sobre o que o consumo excessivo pode causar. Estima-se que 4,2% dos brasileiros preenchem critérios para abuso ou dependência. E durante a pandemia do Covid-19, o consumo de álcool tem aumentado ainda mais. No entanto, existe uma dose moderada de cerveja que pode trazer benefícios à saúde. Ouça esse episódio e saiba mais sobre quais são esses benefícios e qual é esta dose moderada. Eu sou o Lois Marcondes, o super nutricionista do Dicas Curtas, e semanalmente trago aqui nesse podcast várias dicas e informações para ajudar você a se alimentar melhor, melhorando assim sua saúde, estética e bem-estar. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o super nutricionista do Dicas Curtas. Quer entender qual a melhor maneira para se alimentar bem e cuidar de sua saúde? A partir de agora, você vai ficar por dentro das melhores dicas sobre nutrição e alimentação saudável com o super nutricionista, mais um expert do Dicas Curtas. Esse assunto, com certeza, é de grande interesse, principalmente pois o consumo de cerveja faz parte da cultura do brasileiro. Segundo o IBGE, a média diária per capita de consumo de cerveja entre os homens é mais que o triplo da média feminina. No contexto internacional, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou em 2018 um relatório sobre o consumo de álcool no mundo e também noticiou alguns avanços alcançados pelas políticas de redução do uso abusivo do álcool, adotadas em 194 países. Os dados apontaram um maior percentual de mortes entre os homens do que entre as mulheres, por doença hepática, e a 36,7% e 23% dos acidentes de trânsito entre homens e mulheres, respectivamente, em ambos os índices. Especificamente, em relação aos transtornos relacionados ao uso do álcool, estima-se que 4,2% dos brasileiros preenchem critérios para abuso ou dependência. Durante a pandemia, o consumo de álcool também tem aumentado. Percebo isso claramente através do diálogo que tenho tido com pacientes dentro do meu consultório, e que isso também foi evidenciado por um estudo realizado nos Estados Unidos e que acredito refletir também a realidade brasileira. Nesse estudo, 29% dos entrevistados aumentaram o uso de álcool. Aqueles com sintomas depressivos tiveram 64% mais chances de aumentar o uso de álcool. Os entrevistados mais jovens tiveram a maior probabilidade de relatar o aumento do uso de álcool, independentemente do estado de saúde mental. E a probabilidade de pessoas mais velhas relatarem o aumento do consumo de álcool era muito maior entre aqueles que tinham problemas de saúde mental. Os resultados justificam mensagens de saúde pública diferenciadas por idade sobre os riscos do uso de álcool para idosos com problemas de saúde mental. Embora os efeitos nocivos do álcool em excesso já sejam bem estabelecidos, a associação do consumo de álcool baixo ou moderado traz sim benefícios para a saúde, porém são controversos, uma vez que os estudos relatados disponíveis não são homogêneos e não chegam a ter conclusões claras, o que é um grande desafio. Em relação aos danos que o álcool pode causar, existe uma vasta literatura científica sobre o consumo excessivo de álcool. Na verdade, cronicamente a ingestão elevada de álcool atua como uma toxina para o coração e o sistema vascular e também pode agravar doenças cardíacas pré-existentes. No entanto, quantidades baixas e moderadas de ingestão de álcool podem ter efeitos benéficos no sistema cardiovascular, uma vez que aumenta o colesterol HDL, que normalmente conhecemos como um colesterol bom, e reduz a rigidez arterial.
Importante, ambos os efeitos mostrados especificamente são com cerveja e não com outras bebidas alcoólicas. Mais para frente eu irei falar o porquê. Curiosamente, o prejudicial efeito sobre o risco cardiovascular de consumo excessivo de álcool parece ser menor nas mulheres do que nos homens, e um aumento do risco de insuficiência cardíaca foi observado em mulheres abstêmias em comparação com bebedores moderados. Embora a cerveja ela pareça ter um efeito direto no efeito do ganho de peso e na circunferência da cintura em homens, não é suficiente as evidências para confirmar se a ingestão moderada, menos de 500 ml de cerveja por dia, está associada com a obesidade abdominal, embora quantidades diárias maiores que 500 ml aumentem o risco de não perder peso. Nesse sentido, o consumo moderado de cerveja, 2 long necks para homens e 1 long neck para mulher, após 4 semanas, não aumentou o peso corporal de indivíduos obesos. Além disso, o consumo moderado de cerveja foi associado ao aumento das propriedades antioxidantes e do bom colesterol, o HDL. Mais para frente eu vou falar da quantidade que estamos falando para considerar abuso, né? No entanto, vou abordar um pouco mais especificamente sobre a cerveja. A cerveja é composta principalmente de água, mas também ela é rica em nutrientes como carboidratos, aminoácidos, minerais, vitaminas e polifenóis, resultantes de uma preparação de várias etapas do processo de fermentação. As flores de lúpulo, usadas como aromatizante para fornecer o amargor, contêm compostos fenólicos que foram mostrados in vitro para ter diferentes ações antioxidantes, anticarcinogênicas, anti-inflamatórias e atividades biológicas estrogênicas e antivirais. Caso não saiba, esses compostos fenólicos são um grupo de antioxidantes que combatem os radicais livres, protegendo assim as suas células. O xanthoumol é o mais abundante desses compostos. Percebe agora por que eu falei lá atrás que os benefícios à saúde estão associados à cerveja e não a outras bebidas alcoólicas? Pois os benefícios estão no lúpulo e não no etanol. Tanto que durante a fabricação de cerveja foram otimizados os processos para alcançar o maior conteúdo possível desse componente fenólico chamado de xanthoumol. E assim você acaba aumentando o benefício da cerveja. Porém, os benefícios da cerveja estão associados a um consumo baixo e moderado. E os estudos observam que esses benefícios vão de acordo com a faixa de idade. Os efeitos benéficos em riscos cardiovasculares foram evidentes apenas em jovens mulheres de 18 a 34 anos, enquanto a proteção cardiovascular tornou-se evidente no meio ali de 35 a 49 anos de idade ou mais avançado, entre 50 e 64 anos, no caso nos homens. O consumo moderado de álcool pode diminuir o risco de diabetes em homens. Uma meta-análise de 3 estudos prospectivos com mais de 397 mil participantes mostraram que o consumo de vinho foi associado a uma redução significativa do risco de diabetes mellitus tipo 2, enquanto a cerveja levou a uma ligeira tendência para uma diminuição desse risco. O consumo de álcool, no entanto, é considerado um fator de risco para a diabetes, que pode ser desencadeado por uma deterioração da tolerância à glicose, alterações na sinalização de peptídeos envolvidos na regulação do apetite e disfunção e apoptose das células beta-pancreáticas. O efeito protetor dos polifenóis também foi comprovado em estudos em humanos, onde reduziram a pressão arterial e também reduziram o colesterol. O papel cardioprotetor dos polifenóis em cerveja, seja tradicional ou sem álcool em particular, foi relatado em indivíduos com alto risco cardiovascular.
Embora as pesquisas nesse momento estejam adquirindo grande interesse e os possíveis benefícios estão sendo encontrados, os pesquisadores insistem que o consumo de álcool deve ser sempre acompanhado de refeições e o excesso deve ser evitado. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. E caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Super Nutricionista do Dicas Curtas no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e compartilhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Super Nutricionista do Dicas Curtas no Spotify e no Deezer. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se/dicascurtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Super Nutricionista do Dicas Curtas. Até a próxima semana. Conheça os demais experts em nosso site dicascurtas.com.br. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.